Pod Rosário Cast, de volta com você, acompanhando a movimentação e o perfil dos debates do dia a dia. Temas que são importantes para você, para a sua sociedade, temas que esclarecem, temas que te tiram dúvidas. E hoje nós estamos com um tema no Pod Rosário Cast muito interessante, que é sobre o perfil do cristão na política. E para debater esse tema conosco, eu trago aqui comigo o apóstolo João Batista, da Igreja Apostólica Shalom, que vai conversar conosco, tirar dúvidas, vai esclarecer o papel da Bíblia, qual a luz do que se defende hoje, qual o papel do cristão, segundo a Bíblia, qual o papel da liderança que se diz cristã. Daqui a pouco eu vou conversar com ele. Também vamos trazendo aqui conosco o Jefferson de Jesus, evangélico, servo de Deus acima de tudo, e um homem que conhece a Bíblia e teme muito a mão do Senhor na sua vida. Por isso, hoje ele está conosco, junto com o apóstolo João Batista. Seja bem-vindo, apóstolo. Prazer, Quinho. É um prazer, Jefferson. É um prazer você que está aí do outro lado. Estamos aqui para compartilhar este tema, um pouco difícil, mas que deve ser trabalhado. Jefferson de Jesus. Jefferson é evangélico, conhece a Bíblia a fundo, e está conosco hoje para participar dessa conversa aqui com o apóstolo sobre esse tema tão importante e tão falado dentro da política do dia a dia. Jefferson, bem-vindo, irmão. E aí, Kim Lopes, com certeza é um prazer estarmos juntos nesse, vamos dizer assim, nessa arena, né, para a gente debater esse tema que é muito importante e é muito atual, né? A gente viu que nos últimos anos, no Brasil, especialmente, esse tema, ele se tornou algo presente em toda a sociedade. Toda a sociedade hoje ela fala sobre esse tema, direta e indiretamente. Com certeza. Perfeito. E a gente, inclusive, já começa fazendo uma ilustração para chegar na primeira pergunta aqui como apóstolo. Valdeci Aguiar, cantor evangélico, gospel, que há 30 anos na sua música Vai Dar Tudo Certo. É uma música evangélica que dentro desse contexto hoje é utilizado por vários líderes na política, usando a música Vai Dar Tudo Certo. Então, para chegar na pergunta, apóstolo, vamos logo direto. Qual é o perfil do cristão na política, segundo a visão bíblica que o senhor tem? Kim, e aos demais, eu entendo que a primeira coisa que nós precisamos entender para poder entender o perfil do cristão é exatamente o que significa ser um cristão à luz da Bíblia. Perfeito. Porque nós vivemos em uma época em que esse adjetivo cristão, evangélico também, né, tem sido muito relativizado. As pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, que é um país de maioria cristã, as pessoas usam e abusam destes títulos para, às vezes, até se vangloriar. E no cenário político isso nem se fala. As pessoas, às vezes, dizem assim, olha, eu não sou evangélico, mas eu tenho uma tia que tenho um tio, tenho um parente. De alguma forma querem se agarrar nessa imagem de um cristão para poder levar alguma vantagem. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Então, o que significa, à luz da palavra, ser um cristão? E eu diria que ser um cristão significa ter compromisso com Cristo. Porque, na verdade, a palavra já é uma derivação, né, do nome de Jesus Cristo. É uma derivação da palavra então, Cristo. Todo mundo que hoje serve a Cristo diz, eu sou cristão. Não é isso? Exatamente. E esse título ele não foi nem colocado pelo próprio Cristo aos seus seguidores. Aí não entra a questão evangélica, na verdade, não é isso? Sim. Ser cristão não quer dizer que seja evangélico. Mas é algo muito semelhante. Um dia eu fui questionado sobre o que significa ser um evangélico. E eu disse o seguinte, ser um evangélico significa ter compromisso com o evangelho de Cristo. É uma forma de explicar isso muito simples, porém objetiva. É um engodo, é uma ilusão alguém dizer eu sou evangélico, eu sou cristão, e cadê o compromisso que tem com a palavra? Cadê o compromisso que tem com o Cristo do cristianismo? O Cristo Redentor. O Cristo Redentor. Então, na verdade, é um fake news, essa afirmação. Então,
Vamos supor que agora está clareada a ideia do que é um cristão, do que é ser um evangélico, o perfil de um evangélico, não é? E aí eu tenho que explicar aqui uma outra coisa. Por exemplo, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, esse título cristão evangélico não existiam. Não existiam. Como é que o povo de Deus era diferenciado dos demais povos? A Bíblia chama de povos pagãos, e o povo de Israel, o povo que seguia os valores divinos, eram chamados de justos. Era essa os justos, essa era a designação. Os justos, né? Daí porque vinha aquela afirmação lá em Provérbios, quando diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E aí vem o outro lado, né? Quando o ímpio governa, o povo geme. É como se nós disséssemos hoje, quando um evangélico, eu estou falando de um evangélico segundo a Bíblia Sagrada, eu não estou falando de quem se diz evangélico. Então, quando um evangélico, um cristão, segundo os propósitos de Deus, governa, o povo se alegraria. Seria essa a tese? Seria essa a tese. O povo seria feliz, o povo seria próspero, o povo seria o governo seria respeitado, justo, honrado. Claro, o governo seria justo. Correto. Seria um governo anticorrupção. Seria um governo em que a justiça é que teria vergonha do que às vezes acontece dentro da justiça, né? Jefferson, você viu a definição do apóstolo aí, né, nessa questão do cristão, do evangélico, e eu posso até acrescentar hoje uma nomenclatura mais nova, gospel. Sim. Que agora, né, ainda tem pessoas que dizem aí, não, eu sou gospel. E depois a gente vai chegar nessa parte aí do gospel, que é mais avançado, mais moderna ainda. Mais moderna ainda. Então, Jefferson, como é que você se enquadra nesse contexto todo? Eu vejo esse perfil, né, do cristão na política, né, como ele deve se comportar na política, porque a gente ouve muito dizendo que não tem como, por exemplo, um crente, que é o evangélico, o cristão, se envolver com a política. E aí eu pergunto para o apóstolo João Batista o que ele tem a falar sobre essa declaração. Pode um crente verdadeiramente crente, sim, evangélico, cristão, autêntico, está envolvido com a política e ele não se, vamos dizer, se corromper? É possível. É possível. Basta ser um cristão verdadeiro. Basta ser um evangélico verdadeiro. O evangélico que tenha compromisso com o evangelho do reino de Cristo. Eu sou muito claro quanto a isso. Eu me apresento como uma prova disso. Se não fosse assim, eu não estaria aqui atendendo o convite de vocês. Porque ao longo... Porque assim, Jefferson, ser justo não é ser infalível, não é você não errar. Isso é um conceito errado. Não, o justo também erra. Qual o homem nesta terra que nunca errou? Não existe esse ser, a não ser Jesus Cristo, que se fez homem. Porém, o justo é alguém que tem fome e sede de justiça. É alguém que busca caminhar com retidão, é alguém que vive na verdade, que tem a verdade como o seu parâmetro principal de vida, que aborrece a mentira, o engano, e que caminha segundo os princípios cristãos. Então, eu creio nisso sim, eu acredito. E vejo isso, que para quem tem um caráter tratado, isso não é um sacrifício, isso é uma honra. E eu digo mais, assim, eu acredito que até não é muito difícil para um cristão estar na política, até porque a gente não pode demonizar a política. De jeito nenhum. A política, quando ela é aplicada da forma devida, ela é um instrumento, né, de organização da sociedade, de fazer as coisas funcionarem da melhor forma possível, da forma que cada país tem as suas regras, as suas leis, através das suas constituições. E, na minha visão, um cristão na política, para ele ser bem-sucedido, basta ele andar segundo a própria lei da Constituição. Claro. Isso aí independe de fé, de credo, de perfil. Se o gestor
se aquele político, independente onde ele esteja, se é no poder legislativo, se é no executivo, Sim. se ele cumprir a lei como manda, Sim. como diz a lei, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é aprovada pelo Legislativo, se ele fizer aquilo que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, Sim. ele não vai bater no peito e dizer eu sou um escolhido. Sim. Não adianta. Se ele não cumprir o básico, Sim. fazer a lei, aquilo que é de fato para ele fazer, que é, por exemplo, o dinheiro que vem para a educação, ele aplicar na educação, o dinheiro que vem para a saúde, ele aplicar na saúde, ele está naturalmente cumprindo o papel que é para se cumprir. Um papel que é devido de quem governa. Olha, eu sou político praticante, sou político de carreira aqui neste município, já exerci várias funções. Sou um apóstolo eclesiástico. Já foi vereador. Já fui vereador. Já fui vereador. Já fui secretário de Cultura, fui secretário de Assistência Social adjunto e, ultimamente, fui titular. Já tem um currículo político. Tem um currículo político e eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso. E agora, recentemente, quando passei na atual gestão, 1 ano e 4 meses como secretário de Assistência Social, eu, por várias vezes, mães de família, pais me ligavam, às vezes agentes de saúde me ligavam desesperados, pedindo um auxílio funeral para um ente querido, às vezes o agente de saúde para alguém lá da sociedade, mas quando era parente me ligavam chorando, implorando para mim, seu secretário, pelo amor de Deus, me consiga. Eu digo, minha senhora, meu senhor, não precisa isso, chore pelo seu ente querido que faleceu, mas auxílio emergencial, como tudo aqui nesta secretaria, é um direito das famílias que dela precisam. Exato. Então não existe isso. Eu tenho a obrigação de lhe atender, eu ganho para isso. Eu ganho para isso. Então não existe isso. Aí você vê aí uma série de políticos fazendo política ou politicagem. Com aquilo que é a obrigação. Com aquilo que é o dever. Mas aí o Jefferson puxou um assunto, Constituição e Bíblia. Vou te dar um ponto, Jefferson, onde os dois se juntam. Quer ver? A Constituição brasileira diz: todos somos iguais perante a lei. Pronto. A Bíblia diz que para Deus todos somos iguais. Bem, aqui a Bíblia e Constituição se juntaram. Sim. Correto? Quando o Jefferson diz assim, a gente precisa ser um cristão na política, basta seguir a Constituição brasileira, que é a nossa lei máxima do país. E essa lei, ela rege todas as outras leis. Fato. Correto? Certo. Então, o Jefferson conseguiu achar aqui os dois pontos convergentes que chama-se igualdade. Sim. Correto? Sim. E hoje em dia se prega muito essa questão de se olhar cada um com igualdade e a gente hoje busca qual é o papel desse gestor político. O senhor acabou de dizer que a pessoa pode estar na política sendo evangélico ou cristão, seguindo os princípios da Bíblia sem se corromper. Sim. Independente de ser evangélico ou não é isso? Sim, com certeza. Tá. Até porque os valores cristãos, eles não são evangélicos, ou seja, os valores, os princípios, eles não são evangélicos, eles são para o homem cumprir. Então os valores cristãos são bíblicos. Sim. Fato, correto? Sim. Certo? A Constituição brasileira é um livro que rege, né, os nossos direitos e deveres. Então o que a gente está procurando aqui achar e entender para as pessoas de que os valores bíblicos estão inseridos dentro da Constituição. Por isso, quando você respeita ambos, você tem um bom governo e justo. Sim. E até porque, por exemplo, toda a Constituição norte-americana, que a brasileira ela se baseia muito pela Constituição norte-americana, ela é baseada no Decálogo de Moisés. Tanto é que lá no Congresso americano tem um busto, né, simbolizando ali o Moisés, porque ele foi um legislador. Isso. E os 10 mandamentos, na grande maioria, tirando alguns mandamentos que falam especialmente da relação do homem com Deus, todos os outros mandamentos diz respeito à relação do homem com a questão do próprio homem. Sim. Que diz a questão de respeito, que diz a questão quais são os limites que a pessoa humano. De relacionamento humano, de respeito a inclusive a propriedade particular, quando lá nos mandamentos fala não roubarás. Sim. Né? Não desejar o que é do próximo. Isso. Ele está dizendo o seguinte, ele está dando ali padrões
para você ter a sua parte, a sua propriedade, entendeu? Ter esse direito digna, e uma vida sossegada. Por exemplo, qual quando a Bíblia fala que o cristão, vamos dizer assim, nesse contexto aqui, o perfil do cristão na política, a gente não está falando, por exemplo, que o cristão vai ser um prefeito, vamos dizer especificamente, para ajudar a igreja. Não. Como a gente vê por aí, assim, o cara vai ser um prefeito porque ele vai ajudar a nossa igreja, vai ajudar os evangélicos, a promover os evangélicos, como se, né, ele vai criar um clima para fazer o povo se tornar evangélico. Para favorecer um segmento. Para favorecer o segmento. Da Mas aí entra a minha pergunta, aí é que eu quero saber. Meu apóstolo, só vai ser um bom prefeito para uma cidade, ou um bom governador para um estado, ou um bom presidente para esse país, se ele for evangélico? Ou pode haver um bom prefeito, ele sendo cristão, sem ser evangélico? Eu sou muito de defender a palavra, porque eu passei minha vida inteira estudando, aprendendo e ensinando a palavra de Deus. E tenho prazer nisso. E lá em 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 3, do verso 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a instrução, para que o homem de Deus, olha só, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu creio muito nisso, Então eu creio que o melhor é ser alguém versado na palavra, trabalhado na palavra, tratado na alma, no caráter, pela palavra. Não precisa ser evangélico. Não é que não precise, mas veja bem, isso não quer dizer que seja uma regra, até porque eu disse agora há pouco que os princípios cristãos, eles são universais. Por exemplo, não mentir. É só um evangélico que não vai mentir, que não mente? Isso aí é uma situação totalmente lamentável. Ser evangélico hoje é difícil. Pois é. Não pode então mentir, a mentira, por exemplo, ela é a base de tudo que não presta. E o pai dela, a Bíblia diz que é quem? É o próprio diabo, né? E tem os filhos, né, que dá mentira. Então, veja bem, eu diria, é só o evangélico que tem compromisso com a verdade? Não é, não. É lógico que eu acredito que um caráter é tratado na palavra, alinhado com a palavra, claro que funciona melhor. Mas o problema hoje é que na política, o que se vê hoje? Pessoas que têm o título de evangélico e não o compromisso com o evangelho. Então, neste sentido aí, eu diria que não é só um evangélico que pode ser um grande gestor. Nós temos visto grandes exemplos aí de homens, de mulheres que assumiram postos na sociedade, não só dentro da política partidária, mas no campo empresarial, em outras áreas, grandes empreendimentos, que são bem-sucedidos. Por quê? Porque são pessoas de caráter, pessoas responsáveis, pessoas que têm compromisso com o que fala, com o que faz. Ou seja, que cumpre princípios. Princípios são universais. Esses princípios são bíblicos. Eles são bíblicos, não é? São homens de família, pais de famílias que prezam pela ordem da família, familiar, e são pessoas que têm compromisso com princípios bíblicos. Mas eu insisto e termino esta fala dizendo, claro que eu acredito em alguém que foi devidamente tratado na palavra, mas eis aí a grande escassez. É que hoje nós vemos aí evangeliqueis. Traduz. Evangeliqueis é alguém que usa o evangelho, título de evangélico, para enganar as pessoas, para vestir uma capa de uma religião para poder enganar as pessoas. São pessoas fraudulentas, mercenárias, que nada tem a ver com o evangelho de Cristo. Mas aí vai entrar no meu debate agora que eu queria ouvir também. Hoje muitos usam, no país inteiro, usam um título que diz: eu fui escolhido porque sou evangélico, fui escolhido por Deus para fazer isso, e que nada que eu faça de errado vai me afastar da escolha de Deus. Explique para mim. Eu não tenho dúvida de que alguém que milita na política, alguém que milita em áreas específicas, como, por exemplo, na área do ensino, na área do direito,
não é, na área da comunicação, vocês não estariam aqui se vocês não fossem escolhidos para essa missão. E como é que se identifica essa missão? Pela vocação que nasce dentro de você, que é gerada pelo próprio Criador. Sim. Então nós somos escolhidos, todos nós somos escolhidos, evangélicos ou não, nós somos escolhidos. Médico. Exatamente, essa área de saúde em geral, né? E assim, todas Tipo as áreas. um sacerdócio, né? Sim. Agora, a grande pergunta é, você escolheu a Deus para ser o Senhor da tua vida? Você escolheu a Deus para ser o Senhor das tuas atitudes? Das tuas ações? Se for dentro da política, dentro de uma esfera de governo, você escolheu a Deus para ser o agente principal do seu governo a ser desenvolvido? Ou você escolheu outro Deus, o Deus da corrupção? Porque existe o Mamon, porque existe o Deus da corrupção. Existe o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, como muito bem apresentado na Bíblia, e existe o Deus da corrupção, que o próprio Jesus falou disso amplamente. Então vamos mais fundo nessa história. A Bíblia nos relata um exemplo claro disso. Vamos lá, quando o povo de Israel queria sair dos juízes, escolheu que queria um rei. Sim. E clamava, Deus, queremos um rei. Fato. Correto, Jefferson? Correto, pastor? Sim. Então veja bem, Deus disse, tá bom, vou atender vocês. Chegou e disse, está aí Saul, é o escolhido para vocês. Saul, durante a sua gestão, começou a desvirtuar, a fugir do papel da relação correta com Deus. Pecou nos princípios, pecou na justiça e começou a pecar. Aí Deus disse, tá errado, eu vou ter que nomear um outro. Isso ele está fazendo assim uma coisa bem popular. Pode não ter sido dessa forma. Mas aí manda ungir Davi, chama o profeta, vai lá, escolha, vou te dar Jessé e vou te mostrar quem é. Sim. Davi passa a ser ungido. Mas aí ainda tínhamos um rei ali, que era o Saul. Sim. O Davi deveria chegar nesse reinado. Mas o Saul achava que não ia perder a unção, o Saul achava que podia pecar, matar, prostituir, adulterar, fazer o que quiser, que Deus nunca ia se afastar dele. Me explique, essa relação, Deus se afasta do ungido para escolher outro ungido? Afasta? Claro, e essa história ela está por completo em 1 Samuel capítulo 15. Você que não conhece essa história, pode abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 15, aonde Saul... Que a gente resumiu aqui, né? Onde Saul começa a perder tudo aquilo que Deus havia lhe dado. Ele foi ungido tanto quanto Davi. A mesma unção. Foi a mesma unção. A diferença... O mesmo profeta. Pelo mesmo profeta. A única diferença é que Saul, ele era um homem que ele não tinha compromisso com Deus. Ele viveu um bom tempo ali, fazendo de conta que era alguém comprometido com Deus, mas na verdade ele não era. Isso ficou bem claro quando Deus dá a ele uma ordem para ele destruir os amalequitas, desde os animais até o próprio rei dos amalequitas, e ele não faz isso, muito pelo contrário, ele usa o que é muito típico do corrupto. Sabe qual é? A religiosidade. Ele era rei de uma nação religiosa. Sim. Então ele usa do espírito da religiosidade para tentar manipular o profeta Samuel e, por fim, pasmem, o próprio Deus. Ele não matou o rei Amaleque, não é Amaleque, era Agag, que havia sido designado para ele destruir aquele rei com todo aquele exército, todo aquele povo. Ele não destruiu o rei e tampouco os animais de melhor qualidade. Ou seja, que ele desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. Então Deus manda Samuel ir levar a sua indignação para ele. Quando Samuel chega lá, ele recebe exatamente com uma frase, eu não estou lembrando aqui qual é o versículo do capítulo 15. Mas a frase é importante. Mas a frase é parecidíssima com aquela, louvado seja Deus. Muito parecida, está lá. É porque eu não estou lembrando. Louvado seja Deus, Samuel. Foi? Então, pois é. Ele ainda fazia aquele papel daquele servo a Deus. Está tudo tranquilo, está tudo bem. Deus vai me perdoar bem ali. Deus é amor, mas não é Samuel justiça. questionou ele sobre essa questão de não ter feito a missão como era para fazer. Ele disse, não, eu fiz tudo. Essas ovelhas ficaram aí, que foi o povo que escolheu, não foi eu não. Foi o povo que determinou isso, que perdoou essas ovelhas. Na linguagem de hoje, exatamente. E outra, elas
elas foram poupadas para fazer sacrifício ao Senhor. Mas Olha sacrifício aí, daquilo que Deus não queria? exatamente, Distorceu. já era uma forma de querer manipular o próprio Deus, manipular o profeta usando um artifício religioso para manipular ao profeta Samuel e manipular o próprio Deus. É como faz hoje os políticos corruptos. Usam e abusam das armas financeiras, do poder, da caneta que tem nas mãos para tentar manipular pastores, Usando a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, para tentar manipular a própria igreja, para tentar manipular as pessoas fracas. Mas consegue, né? E infelizmente consegue com muitos isso aí, né? Muitos, infelizmente, se permitem a isso. Samuel, por pouco, ele não caiu nessa. Não, Porque Samuel ainda chega errado na casa de Jessé, achando que Deus escolheria um rei como vistoso, bonito, né? Isso. Aquela figura que a gente vê. Sim, sim. Aquele Deus grego que as mulheres chamam hoje em dia, entre aspas. Isso. Né? Aí, Pois é. era só passando um, Deus disse, não, Samuel, não é esse não. Não. Aí Samuel disse, Deus, você tá brincando comigo. Samuel, ele no capítulo 16, já no capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 1, Deus chama ele a atenção, de Samuel, até quando tu terás dó de Agag? Agag era o rei dos Amalequitas. Até quando tu terás dó? Olha só, Samuel estava ali, ó. Também ali, como diz aí, pisando em ovos. Pisando em ovos, com muito cuidado. Era o rei. Era o rei, né? Com medo de contrariar o rei. Com medo de contrariar o rei, porque era o rei. Isso hoje existe demais. Aí Deus diz, até quando tu continuarás tendo dó de Agag? E aí ele dá um comando para ele matar Agag, e nós vamos ver isso, né? Que ele... Não, desculpa, ele já tinha matado a essas alturas, na verdade. Mas até quando tu terás dó de Saul? De Saul. Essa que é a colocação. Até quando terás dó de Saul? Eu já rejeitei Saul. E aí ele manda... a frase, Deus já tinha dito. Isso. Eu já rejeitei. Mas Saul era o escolhido. Isso. Mas achava que nunca seria o quê? Substituído, nunca seria rejeitado. Entendeu? E aí Deus ordena, dá um comando para ele e ungir um novo rei. E aí é que eu quero aqui dizer que tanto naquele tempo como em nossos dias, toda vez que um Saul no poder resolve desobedecer a Deus, Deus já está levantando um Davi por trás das malhadas. É porque ainda existe muita síndrome de Saul nesse país inteiro com os gestores públicos. Não é demais. Isso? A questão também, a gente vale... E o Jefferson falou uma coisa interessante, que é a questão do dom. Sim. Porque a Bíblia diz que Deus nos dá o quê? Dons. Isso. Correto? Eu, por exemplo, não sei desenhar nada. Entendeu? Mas assim, cada um tem um dom específico e muitas vezes você recebe um dom, fica quieto e calado, Deus acaba... Você enterrou teu dom. Não é verdade? Com certeza. Entendeu? A questão também que vale ressaltar é usar, como o apóstolo já falou, a questão da imagem. Né? Eu sou aquele separado. Até usar um sinônimo, né? Separado por Deus para... E aí a gente vê que dentro desse contexto aí usa a Bíblia, prega, né? Usa versículos de efeito e tal para atingir o emocional das pessoas. Aí vale ressaltar uma coisa que eu falo sempre para alguém que está querendo saber sobre essas questões. Olha, vocês sabiam que o diabo é crente? Vocês sabiam que o diabo prega? Que o diabo teve a ousadia de pregar para Jesus, teve um debate, o maior debate teológico já registrado na Bíblia, entre o bem e o mal, foi entre a tentação de Jesus no deserto e o diabo ali usou a Bíblia, usou o Salmo 91 para contestar o próprio Filho de Deus. Imaginem, ou seja, para manipular a palavra. E aí a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Eu diria... Para enganar, se possível, os escolhidos. Eu diria que a tentativa ali foi ele usando a palavra para manipular o próprio Jesus. Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, não se engane se você vê algum manipulador querendo usar dos termos da Bíblia para se engrandecer, para manipular a opinião pública, sendo que aí entra a pergunta: como é que nós identificamos uma pessoa dessa que está manipulando, que está falseando a palavra de Deus para usar
né, dizer que ele é o separado, que ele é o escolhido, que ele é o ungido, para que Deus colocou ele naquilo ali, é através das atitudes dessa pessoa. As atitudes, as ações. A gente conhece a árvore é pelo fruto, não é pela raiz. Entendeu? Frutos. Então, nesse contexto, a própria Bíblia diz assim, que os falsos ministros, os falsos profetas, os falsos são conhecidos pelas atitudes e não por aquilo que eles falam. Os próprios fariseus pregavam aquilo que de fato estava na Torá, mas a prática deles era outra história. Era reprovado por Jesus. Reprovado. É isso que é a questão. Mas aí eu entro mais numa ilustração. Joio e trigo. Para quem não sabe, joio e trigo são iguais. Nascem iguais, crescem iguais. Se você for arrancar durante o nascimento ou o crescimento, pode correr o risco de arrancar o trigo. Correto? Então, quando eles estão grandes, onde é que vai estar a diferença? No fruto. O fruto. Por isso a Bíblia diz, pelos frutos vos conhecereis. Porque naquela hora, pelo fruto que é produzido, eu sei quem é joio e sei quem é trigo. Então, aquele gestor ou aquele líder político ou religioso nesse país que veste essa couraça, como tu estás dizendo, de justificar suas atitudes usando a Bíblia, entendeu? Não está literalmente definido como né, um gestor cristão, mas a gente sabe da unção, fato. Aí eu pergunto para o senhor, unção, bem, a gente sabe do dom, tem dons e tem escolhidos. Dom e escolha, qual a diferença de um para o outro? Não, o dom são habilidades, não é, que Deus ele dá a todo ser humano, não é? A humanidade ela é repleta de dons, tanto dons espirituais na área ministerial, na igreja, e dons também naturais. Por exemplo, você acha que um Zezé de Camargo ele tem aquela voz linda e maravilhosa que todos nós admiramos por um acaso? Dom, isso é dom. Correto. Isso é dom. Isso é dom. Aí... Agora a escolha. Escolha. É praticamente a mesma coisa. Ele foi escolhido para aquela missão. Certo. Mas ele escolheu a qual Deus ele adorar através da sua voz. Então Deus dá o dom e dá a escolha, correto? Mas a pessoa é quem tem que se autolapidar para exercer este dom. Correto. Então vamos lá para Moisés. Moisés precisava falar ao povo hebreu. Preciso tirar eles, tirar meu povo da escravidão. Moisés foi escolhido e dizia, Senhor, eu sou... Não consigo falar. O que Deus fez? O irmão, né? Tratou com o irmão. Disse, não te preocupas. Porque Deus escolheu e Deus deu alguém com o dom. Para fazer o quê? A missão. Você está entendendo? Então, a pessoa precisa ter essa definição clara nas suas cabeças. Eu queria citar também aqui um exemplo lá do Antigo Testamento, de Moisés também. Moisés, quando ele estava tendo aquela dificuldade de conduzir o povo, vem o seu sogro, Jetro, e dá toda uma instrução de liderança para ele. Não vamos entrar aqui no mérito, mas é uma história bem conhecida. Dá toda uma instrução de liderança, mas vamos analisar aqui, quem era Jetro? Jetro era alguém da linhagem do povo de Israel? Não era. Jetro era alguém de uma linhagem pagã, que tinha o dom de liderança e que chega e instrui o grande legislador de Israel. Então, você vê aí que não é só quem é um evangélico, por exemplo, que está habilitado para grandes missões. Não, exatamente. Isso aí tem não é bem assim. Tem que ser ressaltado. Volto a dizer, é lógico que qualquer ser humano trabalhado na palavra de Deus, ele é melhor habilitado para qualquer missão. Todavia, a sociedade também, apesar de muita gente que não presta, mas tem muita gente maravilhosa, pessoas de caráter, pessoas sérias, que primam pela verdade, primam pela sua palavra. Enquanto isso, nosso meio, infelizmente, está cheio de mercenários, cheio de enganadores, de corruptos, essa é que é a verdade. Usando a palavra. Usando a palavra. Achando exemplo na palavra para justificar a sua corrupção. Pronto. Correto? Isso. Agora eu vou entrar aqui naquilo que o apóstolo estava falando em Samuel, capítulo 15. Depois que Saul foi repreendido por Samuel, que Samuel falou, olha, você foi rejeitado. E tal. Ali ele teve um momento que não foi um arrependimento genuíno. Aí Saul repetiu e disse assim, pequei. Agora
Ele disse assim, eu pequei, eu errei. Caiu na real ali. Eu errei, Samuel, profeta, eu errei. Ele cai na real ali, cai? Mais ou menos. Mais ou Olha só a malandragem de Saul. Ele Saul diz, era malandro, ele né? diz assim, ó, pequei. Agora honra-me Isso. perante as autoridades do meu povo. É verdade. Olha aí, ó. Depois que ele tinha feito, Era né? um corrupto, meu irmão. Aí ele diz assim, ó, e perante o Israel, Saul era um corrupto. volte comigo para adorar o Senhor. Ou seja, ele estava Isso. querendo usar o A imagem do profeta profeta para ficar de bem Respaldar. com o resto do com o resto do povo. povo. E é como hoje. Isso é Tá típico aqui, dos corruptos. rapaz. Isso é típico dos corruptos. Isso aqui acontece Entendeu? hoje em dia, apóstolo. Sim. Acontece. E, meu irmão, só acontece. Posso, então deixa eu me puxar mais uma situação bem aí. Infelizmente. Debatemos tudo isso. Aí encaixa a lei da semeadura? Mas é claro, é evidente, a nossa vida aqui na Terra, sejamos nós o que venhamos ser, nós vivemos um processo natural de semeadura e de colheita. Com um detalhe, a semeadura você escolhe o que quer semear, mas a colheita não. Então você escolhe semear ódio, corrupção, tudo que não presta. Isso, é bíblico. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, se não me engano, está escrito o seguinte: de Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. Eu quero logo explicar o que significa isso, zombar de Deus. O que é isso? É ignorá-lo. Ignorá-lo. Está aqui a palavra cheia de ensinamentos poderosos aqui de Deus, mas eu ignoro tudo isso. E eu ignoro tudo isso e eu prefiro fazer de conta que não existe isso. Ignora principalmente seus princípios. Os princípios, eu ignoro isso aqui para partir para satisfazer os meus interesses. Então de Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Isso é um decreto divino. E o versículo seguinte diz o seguinte: aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Vamos ser claros, semear na carne significa o quê? Vamos deixar uma... Semear para adultério. Satisfazer... Não, mas não é só isso. Não, isso dando um exemplo também, aqui. claro. Mas Mas é evidente que envolve tudo. Quando eu roubo dinheiro do dinheiro público, eu estou semeando na carne. Okay. Quando eu minto, eu estou semeando na carne. A semeadura da carne é tudo o que você possa imaginar. E aí entra também outro fator que a gente deve ressaltar, que, por exemplo, a diferença, a cobrança, para alguém que conhece a palavra, é incomparavelmente mais forte essa cobrança do que quem não conhece. Por mas exemplo, é lógico. Vou colocar aqui um exemplo aqui de um governador que é evangélico e um governador que não é evangélico. Sim, sim. Quem é mais cobrado? Peso... Exatamente. Jesus disse que mais é dado, mais é exigido. E eu tenho como falar disso como experiência própria. Eu vou citar nomes agora aqui, porque eu acho que é preciso para poder explicar isso melhor. Eu, desde 92, quando iniciei minha vida pública, até o ano de 2020 agora, 2018, eu apoiava a ex-prefeita. Eu apoiava a ex-prefeita porque eu via que eu não tinha, e o atual gestor, sempre candidato, mas eu me recusava, porque eu não acreditava. Eu não via proposta, eu não via sentido, eu não via testemunho cristão, eu não via caráter, eu não via aquilo que a Bíblia ensina, eu não via. Só que chegou um momento, as circunstâncias, me levaram a tomar uma decisão há 4 anos e eu disse, eu vou ajudar a dar uma chance. Eu vou ajudar a dar uma chance e fiz isso com transparência, com clareza, pela qual eu peço perdão ao povo de Rosário. Eu quero que fique isso aqui bem claro. Povo de Rosário, eu lhes peço perdão pelo que eu fiz há 4 anos, ajudar a colocar no poder esse cidadão que aí está, com o título de evangélico, de cristão, mas totalmente distante desta palavra, totalmente na contramão de tudo que a palavra de Deus fala no que diz respeito aos valores cristãos que devem nortear uma gestão
justa. Aos princípios, né? Os princípios. Da transparência, da honestidade. Com certeza. Da questão também, um dos princípios, a não vingança. Sim, sim. Não ficou ao cristão se vingar. Isso. É uma das questões que Deus... a mim pertence a ira, a vingança. E aí, por exemplo, quando você usa o cargo público, você que é conhecedor da palavra, para perseguir, até de forma mais cruel do que um ímpio... Sim, sim. Não tem como você dizer que essa pessoa está sendo levantada por Deus para cumprir um princípio. Não tem como. Eu acho, desculpa, mas eu acho que foi levantada por Deus sim para isso. Uhum. Agora a pessoa foi que não escolheu. Deus foi escolhido sim. Porque é uma escolha, né? Porque, veja bem, Deus não tem anjos à sua disposição aqui na terra. Ele tem homens pecadores como eu, como você, entendido? Então eu acho que naquele momento a escolha não foi a escolha eleitoral, porque a escolha eleitoral é nossa. Sim. Somos nós que escolhemos. Deus não vota em urna. Isso. Deus ele vocaciona a pessoa, essa é a escolha dele. Estou te dando a oportunidade. Estou te dando a oportunidade. Ele vocaciona. Ele é um vocacionado, eu não tenho dúvida disso. Deus tornou ele um escolhido quando ele passou a ter essa aptidão pela política, quando ele tem aquela ferramenta da oratória que ele tem de uma forma bastante fluente. Isso são sintomas de uma escolha para aquela missão. Agora, cabia a ele cuidar do seu caráter, cuidar da sua personalidade, das suas escolhas, das suas aptidões, as suas escolhas, não é? Saber separar o trigo do joio, não é? E saber se conduzir, ou seja, ele também tinha que escolher a Deus. Então, e ele não escolheu a Deus. Tá, então lá no princípio, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, sim, ele nos deu algo extremamente importante chamado o quê? O livre arbítrio. Para fazer o quê? Sim, estas escolhas. Então, Deus disse, olha, eu não quero ter um ser predestinado à derrota, um ser predestinado a isso ou aquilo. Porque não existia predestinação. Sim. Existe o que ele disse. Olha, apóstolo, você está sendo criado, mas daí por diante você vai poder escolher entre arroz e feijão, entre a galinha e o porco, a carne. Então você nos dado essa oportunidade. Não é isso? Sim. Mas diz assim, a tua escolha te trará consequências e responsabilidade. E aí é aquilo que o senhor falou, entra novamente a gente volta para o Saul, não, né? Saul porque ele foi escolhido também, né? Mas ele não cumpriu com a missão. Senhor. Ele não escolheu ser fiel a Deus. Ao contrário do que fez, por exemplo, o maior modelo de gestão pública da Bíblia, que foi o caso de José. José também era um escolhido. Mas ele escolheu ser fiel a Deus. Ele escolheu Deus para ser o gestor, o árbitro de todas as suas atitudes. E a Bíblia diz, desde a casa de Potifar, que José, em tudo que ele punha as mãos, havia prosperidade. A casa de Potifar passou a ser abençoada por causa da presença de José. Aí eu entro mais fundo ainda. Então Deus pode abençoar algo, alguém ou situação por causa de um ser. Claro, e como também pode amaldiçoar. A maldição de um gestor atinge o seu povo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje Rosário também está debaixo de maldição por conta de uma gestão fraudulenta que nós temos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Rosário hoje caminha debaixo de maldição. Porque a gestão está também, ela atraiu o juízo de Deus para si. Até porque, vamos lá, entendeu? Usando o próprio versículo que agora, se tratando aqui de Rosário, que ele está usando um versículo que é destinado a Israel, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esse versículo é única e exclusivamente para o povo de Israel, até porque esse versículo não é mencionado no Novo Testamento, nem por Jesus, nem pelo apóstolo Paulo, nem por ninguém relacionado a isso. Então, a gente entende na explicação da própria teologia que esse versículo é única e exclusivamente para a nação de Israel. Tanto é que ele fala que a terra
teria paz. Sim. E a gente vê que em Rosário hoje não temos paz. Não temos paz. Então nós claramente. não podemos O povo dizer que infeliz. esse versículo se aplica aos dias atuais, Não tem principalmente nada a ver. a Rosário. Só aí o As profeta, pessoas ouvem muito isso, aí fica se perguntando o que é glória profeta da primeira, Joel. glória Pois da é, cadê a segunda? glória da primeira casa? Primeiro teria que ter glória da primeira casa. Cadê esta glória? 3 anos e meio o povo de Rosário sem hospital, gente morrendo, criança morrendo no ventre das suas mães por falta de atendimento. Essa que foi a glória da primeira casa, que serviu de parâmetro para a glória da segunda. Escândalos incontáveis. Agora, escândalos incontáveis a nível nacional, de tudo, de corrupção de todos os níveis. Tudo, Veja olha. bem, se você está... A glória da primeira casa foi só tragédia. E se a glória da segunda casa é maior, é tragédia dobrada? Olha, não, agora eu fiquei na e dúvida. agora eu queria aqui puxar aqui um outro assunto com base nessa questão de saúde, que a gente já está entrando aqui. A cultura da corrupção. A corrupção, ela tem sua cultura. Ela tem a sua própria cultura. Eu passo lá depois da inauguração, no outro dia eu passo lá em frente, lá o CESP, o hospital, e vejo lá uma faixa lá, obrigado governador, obrigado prefeito. Aquilo ali eu sinceramente eu fiquei assim, indignado com aquilo ali. Aquilo ali é um absurdo. Ou seja, a faixa era para ter o seguinte teor. Rosário, povo de Rosário, nos perdoe. Pela nos demora. perdoe pela irresponsabilidade. Vamos tirar a palavra irresponsabilidade para ser mais assim, brando. Nos perdoe pelos 3 anos e meio sem hospital. Nos perdoe pelos transtornos. Nos perdoe pela nossa omissão. Porque eu queria dizer para os senhores aqui, para toda a sociedade, que quando aquele hospital foi posto a reforma, eu fazia parte da gestão. E eu estava em uma reunião dentro do gabinete do gestor do prefeito, quando ele disse, está tudo pronto, vamos levar o CESP provisoriamente lá para a Vila Ivar Saldanha, o dinheiro, o recurso está na conta, o recurso já está na conta, o governador já depositou, está tudo certo, e só falta executar a obra. Está tudo pronto, 3 meses. E aí era o prazo. E aí eu pergunto, senhor gestor, senhor prefeito, e até o governador, se for o caso. Por que isso? Porque essa tragédia é de 3 anos e meio, e olha que só saiu porque nós estamos aí às vésperas de uma eleição, não é? Onde precisava sem ser nada. Assim? Entregou a queima-roupa, né? Sem nada. Sem nada. Então, essas coisas, isso é cultura da corrupção. Aquela coisa de comprar uma ambulância, fazer festa, de inaugurar a obra com festa, gastando quase o valor da obra com a festa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Entendeu? É um absurdo esse negócio de fazer festividade, trazendo banda não sei de onde, não sei o que e tal. Isso é um absurdo. Isso não louva a Deus em nada. Pelo contrário, só envergonha, né? Muito menos honra. Então, a cultura da corrupção é terrível. O povo que vem chorando, né? Ô, senhor secretário, me consiga um auxílio funeral, não é como eu falei ainda agora, né? Cultura da corrupção. Agora, vamos está impregmentado a uma realidade que a gente está vivendo. Há um grupo de intérpretes, vamos dizer assim, que está querendo dizer que qualquer um que se levanta contra esse escolhido, ou seja, que fale a verdade sobre o que está acontecendo hoje ao nosso redor, vai dizer que essa pessoa não pertence a Deus, que é coisa do diabo que está perseguindo aquele escolhido. O que o senhor tem a dizer sobre hoje em Rosário a gente viver essa separação, vamos dizer assim, é quase como se fosse um apartheid dos que estão do lado desse escolhido, entre aspas, e os que não se dobraram. Sim. Eu quero dizer inclusive aqui, lideranças. Eu quero aqui dizer aqui ao gestor de Rosário o seguinte, olhe nos meus olhos. Deixa eu te falar aqui uma coisa, olha, não se brinca com no mínimo 2 pessoas no mundo espiritual. Uma destas pessoas é o diabo. Não se brinca com o diabo e muito menos com Deus. Você brinca com essas 2 figuras. E mais, você brinca com o povo de Rosário. Então, pare com isso.
pare de estar usando o nome de Deus indevidamente, de uma forma fraudulenta e ameaçando as pessoas com esta sua religiosidade. Eu volto a dizer, já disse isso em um vídeo, vou dizer agora aqui, já é hora de você amadurecer. Seus cabelos já embranqueceram, os anos se passaram, você já ultrapassou a idade dos 40 anos. Paciência, é hora de você ter um outro comportamento. Definido isso, nós vimos hoje que o cristão não está proibido de participar da política, deve participar, não é isso, meu apóstolo? Tem que participar, tem que se envolver, até porque tudo na vida existe um perfil político de existência, existe uma hierarquia. Sim. Até porque, se você perceber, a hierarquia vem desde o céu. Sim. Né? Quando você tem anjos, querubins, serafins, e existe uma hierarquia. E a gente uma organização, né? Exatamente. Isso. Então a gente entende isso. Então, hoje, o evangélico participar da política não é pecado. Sim. Certo? Sim. Fazer o que é certo também não é pecado. Claro que não. Governar com justiça não é pecado. Mas isso não precisa ser só do evangélico. Tem que partir de qualquer um que exerça um cargo dentro da política. Essa tem que ser o perfil de alguém que está lá. Sim, senhor. Correto? Então, a Bíblia diz que o princípio da misericórdia é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da sabedoria. E acrescento mais ainda, o temor do Senhor e o tremor do Senhor. Isso, com certeza. Entendeu? Então, mas não deve ser. Tem sim, porque Deus existe toda um arcabouço de hierarquia e de obediência que Deus lhe cobra. Sim. Que você aceita ou não ser evangélico ou ser um cristão. Sim. Não é verdade? Com certeza. E a gente, quando traz à luz da Bíblia, nós debatemos hoje esse cristão na política. Vimos a questão do escolhido? Sim. A lei da semeadura, hoje nós já vimos aqui. Sim. O papel na política, Isso. o papel, ainda vou mais além, o papel do jornalista evangélico dentro da comunicação. Sim. Correto? Aqui eu trago para o Jefferson. Isso. Concorda comigo, Jefferson? Sim, sim. Que você tem que também ser. Sim. Não, eu sou comunicador, Sim. estou na comunicação e tenho que exercer o papel de justiça. Sim. Cobrar justiça e, acima de tudo, ser justo. Sim. Não é isso, não é verdade? Até porque hoje as pessoas usam, mas Deus é amor. Concorda comigo? Deus é amor? Mas também é justiça. O amor de Deus não é meramente sentimental. Exatamente. Então, a questão da política, eu sou escritor de um livro, né, que eu acho que os senhores conhecem, que tem como tema o Ministério Político de Jesus. E eu inicio esse livro falando exatamente de como a política é um procedimento divino, é um bem divino, é um recurso divino. Para o próprio bem-estar do ser humano. O ser humano, porque nós somos criados seres sociais. Isso. E lá no início de tudo, o Senhor fez o homem e ele colocou no jardim do Éden, ele criou toda a natureza, ele criou tudo, criou o próprio homem, a mulher, e disse, depois que criou tudo, ele entregou ao homem e disse, governai. Ou seja, ele deu autoridade. Deu autoridade. Essa autoridade foi entregue ao homem. E quando você vai ver, ali, aparentemente, Deus ele fez somente o quê? A vegetação, os animais, os répteis, os animais diversos, né? os mamíferos. E, aparentemente foi algo simples, mas quando Deus fez a natureza, ele estava fazendo tudo que viria a evoluir para chegar onde chegamos. Então Deus entregou tudo sobre a governabilidade do homem. O que seria do homem hoje, com os seus quase 8 bilhões de habitantes, né, na face da Terra, sem um processo de governabilidade, sem a política? É uma bagunça, não existe né? isso. Seria um aglomerado de pessoas. Então, isso não surpreendeu a Deus. É claro que tudo isso aí estava dentro do propósito divino, tudo isso já estava estabelecido. Ou seja, apesar do mal ter entrado no mundo através da queda, Deus não revogou essa característica que ele dotou no homem. O homem ficou afastado de Deus, espiritualmente, caído, né, depois da desobediência. Mas, mesmo assim, Deus não revogou essa autoridade que ele deu para o homem, para ele dominar sobre todos os aspectos da vida
terrena, e isso inclui a política também. Claro. Entendeu? Aí é que eu entro no teu questionamento, Kim. Independente da pessoa ser crente ou não, entendeu? Ele tem que ter esse compromisso com os princípios, que são fundamentais para o bem-estar de qualquer ser humano. A questão espiritual é a pessoa e Deus. Sim. Entendeu? Sim. Ele vai tomar uma decisão que diz respeito a ele e Deus. É uma outra questão. Que é uma outra questão. Suponhamos que um entendeu? cidadão aqui não é um evangélico. Sim. Não é um evangélico. É um grande gestor. É evidente que ele tem a responsabilidade de ouvir esta palavra, a Bíblia Sagrada, e se convertendo, ele vai ser bem melhor. Sim. Vai ser bem melhor. Isso aí é lógico, isso aí a gente crê nisso. Mas de dizer que isso é uma exclusividade, que ser um bom gestor é uma exclusividade de quem é um evangélico, isso não existe. Isso não existe. Verdade. E só corroborando aqui com o teu pensamento, existe uma questão na Bíblia que as pessoas não observam. Mas quando Deus resolveu construir o homem, e não só o homem, mas toda a natureza, da natureza e de tudo que ele criou, a primeira coisa que ele criou foi a luz. Haja luz. Haja luz. Foi a primeira criação de Deus. Sabe para quê? Para que o homem, para que o mundo se movesse na transparência, na luz, longe da mentira, longe da corrupção, longe da escuridão de tanta coisa que existe neste mundo. Quando Jesus vem ao mundo, ele diz: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue, olha só aqui essa verdade aqui. E aquele que me segue não andará em trevas. Perfeito. Pelo contrário, terá a luz da vida. Bom, com todo esse ensinamento e esse debate de hoje, eu creio que hoje nós temos o perfil de um cristão na política. Sim. Correto? Jefferson de Jesus, meu parceiro, irmão em Cristo, agradeço a sua participação conosco aqui e dizendo que a Deus toda a honra e glória. Obrigado, Jefferson. Eu que agradeço, quero agradecer aqui ao convite, Kim, agradeço também ao apóstolo João Batista em ter também nos convidado a participar desse momento, né? Que com certeza aqui o nosso objetivo é trazer essas verdades, né? Para que essas verdades elas tenham um efeito pela qual elas foram enviadas e que estão fundamentadas na palavra. Sim. Muito obrigado. Com certeza. Apóstolo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Ele falou na verdade, eu digo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu vou encerrar com a minha participação com o versículo, como o apóstolo Paulo falou: nada posso contra a verdade, a não ser pela verdade. Amém. Exatamente. E, apóstolo, obrigado pela sua participação, por esses esclarecimentos. E a gente viveu aqui um momento que é importante se debater. Isso. Tá? E quando o podcast abre esse espaço, é porque hoje o cristão está inserido no contexto bíblico. Sim. Muitas vezes de forma correta, Isso. mas inúmeras vezes de forma distorcida. Isso. Né? E a gente precisa entender o papel da igreja Isso. dentro da política. Entender o papel dos líderes religiosos dentro da política. Isso. A gente precisa entender e saber qual a importância para isso. Não sei se eu fui bem claro com a situação, mas eu acho que quando você começa a debater isso, você traz outros luz. viés, Traz luz, né? Traz luz. Então, muito obrigado, meu apóstolo. Eu é que agradeço, né, muito a sua pessoa, né, como este amigo, parceiro e alguém que tem esta aptidão por ver a verdade prevalecendo, né? Muito obrigado pelo convite, obrigado a você, querido ouvinte, que nos assiste aí até o momento, não é? Que Deus abençoe a nossa cidade e que toda esta maldade que se instalou hoje no nosso município, não é? Tanto desvio de dinheiro público, tanta corrupção que estão aí sendo relatadas pelo Ministério Público. Eu quero dizer para você, meu ouvinte, que tudo isso que está acontecendo é uma colheita. Isso para mim não é novidade, porque eu não estou tomando conhecimento disso agora. Muitos estão. Para muitos é uma surpresa, para mim não é não. Eu sei de muita coisa que vem rolando aí. A gente não tinha, era algo oficial, mas agora temos.
agora temos. Isto é só uma colheita. E, infelizmente, coisas piores virão. Eu tenho que dizer isso. Então, qual a receita? A receita está, parece-me que no dia 6 de outubro, não é dia 6? Isso. É na eleição. Se a justiça não tomar uma atitude antes, é você que tem que ser o juiz desta causa. Muito Ok, bem. já que o Jefferson usou um versículo bíblico, eu vou lá para Mateus 5,14, que diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nosso Senhor Jesus Cristo chama cada um para ser fiel e ser um exemplo luminoso de virtude, integridade e santidade. Tá? Com esse Mateus 5,14, eu creio que a gente fecha a questão de ser luz. Luz. E nós queremos ser esta luz. Muito obrigado a todos, viu, apóstolo? E o nosso podcast vai estar sempre trazendo temas que debatam essa realidade, que faça você pensar na importância de ser sempre alguém que teme a Deus em exercício de qualquer profissão ou função. Então, a todos, fiquem na paz. Shalom para todos.